Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Que alegria poder partilhar com vocês da palavra de Deus. Eu estava vendo vocês nesse momento tão bonito, tão ungido, e eu fiquei pensando, uma pessoa que não tem fé pensa que a gente é louco. Vê num momento a gente está chorando, daqui a pouco a gente já está rindo, aplaudindo. Assim é a vida do cristão, é um misto de dor e amor. Porque onde existe amor, existe dor. Mas onde existe dor com Cristo, existe amor, e por isso existe muita paz e muita alegria. Porque tudo tem sentido. Não um sentido só humano, mas um sentido eterno, um sentido de eternidade. Estamos sendo treinados, meus irmãos, para a eternidade. Na eternidade não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais separação. Mas enquanto estamos peregrinando nesta terra, temos que nos acostumar com isso. Jó, que foi um grande sofredor, mas um grande herói, um grande valente, como dizia nossa irmã Rosane, um grande vencedor em Deus, ele chega a uma grande conclusão. Ele diz assim: a vida na terra é uma grande batalha, é uma grande guerra. E nós precisamos entender que uma guerra é uma guerra. Não é uma guerra, como vai dizer São Paulo, contra a carne e o sangue. Ou seja, não vamos errar o alvo. Não é entre nós que devemos nos destruir, que devemos combater uns aos outros. Não. O amor, o perdão, a tolerância, a paciência, a oração, não é? Mas a guerra é contra o mal, é contra as forças inimigas espalhadas nos ares, é contra o pecado, porque estando na graça de Deus, tudo concorrerá para o nosso bem. Tudo concorrerá para o nosso bem, para a nossa salvação, inclusive a morte, inclusive as perdas. Eu não gosto muito dessa palavra perda, sabe? Porque só se perde alguma coisa que você tem. As pessoas são de Deus, eu e você, minha família, sua família, todos nós somos de Deus. Somos ou não somos? Criados por eles à sua imagem e semelhança, redimidos, comprados ao preço do sangue de Jesus, feitos templos do seu Espírito. Então somos de Deus. Então a gente não perde alguém. Diga para o seu irmão, você não perdeu ninguém na vida. Você entregou ao verdadeiro dono. Seu falecido está com Deus. E eu quero começar com isso. Então, nunca mais eu perdi tantas pessoas. Não, eu entreguei ao Senhor. Eu devolvi ao verdadeiro dono. Ele é o autor da vida. Os meus falecidos estão nas mãos de Deus, como a minha vida está nas mãos de Deus. E São Paulo vai dizer muito forte isso para nós. Jesus morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos e dos mortos. Todos, quer vivamos, quer morramos, vai dizer também São Paulo, pertencemos ao Senhor. Ele é o nosso dono, Ele nos comprou, nós somos dele. Levante as mãos e diz: eu sou de Jesus Cristo. Minha vida não está nas mãos da morte, não está nas mãos do demônio, não está nas mãos do acaso. O mal não tem a última palavra na minha vida. Minha vida está nas mãos de Deus,
do meu Deus, do meu amado Senhor, do meu Salvador, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e a minha vida. Amém? Acredita nisso. Eu quero partilhar com vocês por que é que temos tanto medo da morte. Por que é que a morte nos assusta tanto? Mas eu quero também dizer já para vocês que não tenhamos medo de ter esse medo. Porque o próprio Jesus, o nosso Salvador, que agora disse que está vivo e ressuscitado para sempre, que é o Senhor dos vivos e dos mortos, Ele também teve medo da morte. Ele se tornou um de nós. Então Ele sabe esse medo, essa dor, essa não aceitação. O cálice é amargo, é muito amargo. E devemos, como Ele, sempre dizer: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Como Rosana estava dizendo aqui, eu não quero receber uma notícia triste da morte de alguém. Mas eu não posso parar na morte também. Ele não parou. Ele não parou nos seus medos, porque Ele pensou em cada um de nós, e Ele pensou no Pai, e Ele sabia que o Pai jamais o abandonaria, e temos que rezar como Ele rezou no Jardim das Oliveiras. Mas não seja feita, bata no peito e diga, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então o problema não é a gente sentir medo da morte, das entregas. Vamos melhorando o nosso vocabulário, né? Quando o Frei assim, aqui esquecer de dizer perda, vocês não, perda não, Frei. Perda não, Frei. É entrega. Amém? Por favor, me corrijam. Meus queridos, o problema não é sentir medo. O problema é como enfrentá-lo. E nós vamos lutar para a gente aprender com a palavra de Deus, com aqueles que passaram por esse medo, aqueles que souberam enfrentá-lo e vencê-lo. Abram a Sagrada Escritura no capítulo 11 de São João, que é o último milagre, grande milagre de Jesus antes da sua paixão e morte e ressurreição. Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, uma semana antes de começar toda a sua dolorosa paixão, a Semana Santa, como nós celebramos com o início no domingo de Ramos, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E se você for ver a sua Bíblia, o capítulo seguinte, 12, depois do jantar de Betânia, São João já narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou seja, a Semana Santa. Antes dele começar todo esse drama humano, porque em tudo ele se fez igual a nós, menos no pecado, então ele experimentou também a morte. Ele sabe que a morte, depois do pecado, faz parte da história humana. Mas ele foi o único, é o único, que deu um jeito na morte. Passando pela morte, a venceu. Então, para que as pessoas, principalmente os seus apóstolos, os seus amigos, não desesperassem diante de sua morte, mas acreditassem na força da sua ressurreição, ele então vai realizar uma ressurreição do seu amigo querido Lázaro. Mas na realidade, a gente nem poderia, desde já eu falo, de falar de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro, diferente de Jesus, Lázaro morreu depois. Lázaro está vivo? Em corpo e alma, sim ou não? Não. A alma dele, São Lázaro, está no céu, mas seu corpo, os restos ainda estão aqui na terra. Só um dia ele vai ressuscitar. Então Lázaro foi revitalizado
porque Lázaro voltou a morrer. Jesus não. Ele morreu, mas ele ficou na morte. Ficou sim ou não? Jesus está vivo, com aquele mesmo corpo que ele morreu, que foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou glorioso. E fez questão até de deixar suas chagas para dizer: sou eu, não sou outro, não sou um fantasma, não é um espírito, sou eu, corpo, alma e divindade. Sou eu que estou vivo e ressuscitado para sempre. Por isso então, essa ressurreição, essa revitalização de Lázaro é muito emblemática para cada um de nós. Vamos ver como os personagens envolvidos nesse drama, na morte e depois na ressurreição, mas entendendo como revitalização, não vou precisar toda hora estar aqui me corrigindo, mas vocês vão entender como esta ressurreição de Lázaro foi um alento, um sinal, não só para as pessoas que estavam ali, mas é para cada um de nós que fizemos essas entregas, e às vezes tão dolorosas, dos nossos entes queridos. Começa dizendo, João 11:1. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, quem estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãos mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Vamos por parte, o texto é bastante longo, mas nós vamos por parte. Aqui, para a gente entender um pouco o contexto de cada personagem. Os três personagens principais, o personagem principal é sempre Jesus. Mas os três personagens principais deste episódio é Lázaro, que está enfermo, segundo a tradição, era leproso, por isso então, muito mais, como vamos ver lá na frente, da putrefação, do mau odor, ele morava em Betânia, e Betânia, segundo a tradição, era uma colônia de leprosos, não é? Então, um homem muito rico, órfão de pai e mãe, com suas duas irmãs, Marta e Maria, marcados pela morte, com um irmão que estava numa situação de morte viva. O que é que a lepra representava antigamente? Era a pior doença possível. Leproso era excluído completamente da sociedade, era um impuro, era uma pessoa que realmente vivia à margem, podia ser rico, pobre, não importava. Pegou lepra, tinha que ser excluído. Tinha que viver uma vida de esmolas, tinha que ser uma pessoa que vivia afastada da sociedade, de tudo e de todos. Então imagine a dor do coração de Lázaro, e imagine a dor de suas irmãs, porque já eram órfãos, mulheres. O irmão era a figura paterna, era a figura de respeito, era a figura de proteção. Elas perdendo agora o irmão mais velho, elas seriam nada. A mulher órfã ou viúva, não é? Que não tivesse a figura de um homem para protegê-la, ela estava morta também. Existem tantos tipos de morte. Tem tantas pessoas que estão vivas biologicamente, fisicamente, às vezes até psicologicamente, mas são completamente destruídas espiritualmente. Outras pessoas têm tudo para serem
como o mundo diz, felizes, realizadas, mas estão mortas. Nesses anos de ministério, as pessoas que eu encontrei mais mortas, mais derrotadas, são as pessoas mais ricas. Quantas vezes a gente vai naquelas mansões ali em Brasília, por exemplo, no Lago Sul, que é um dos bairros mais chiques de Brasília, você vê uma mansão, meus irmãos, com tudo que você possa imaginar de luxo, mas lá dentro tem pessoas mortas, que vivem, às vezes, à base de medicamentos para dormir, nem dormir conseguem. Tem tudo, mas não tem nada. São tão pobres que só têm dinheiro. Um tipo de morte terrível. Então, imagine a situação de morte, de medo que pairava sobre aquela casa. Mas aquela casa tinha uma esperança. E aqui, um outro segredo para vencermos o medo da morte, seja ela física, psicológica, financeira, o fim de um relacionamento, uma depressão, uma falência, seja ela qual for a morte. Um sonho não realizado, por exemplo, não casou, não formou família, a solidão, a velhice sozinha, quem vai cuidar de mim? Nós temos uma legião de pessoas solitárias nos apartamentos da vida. Como dizia aquela música antiga de Vanusa, tranquei a vida nesse apartamento. Quantas pessoas trancadas, com medo inclusive muitas vezes de chegar perto da janela, com medo de terem aquele impulso de se jogarem e atentarem contra a própria vida. Quantos sinais de morte, quanta dor, quanta solidão. Essa família vivia isso. Mas essa família tinha uma esperança, que eu quero também dizer que você tem. Ela era amiga de Jesus. Ela acolhia Jesus. Jesus amava aquela casa, porque ali era acolhido. Jesus é acolhido na sua casa. Jesus é acolhido no seu coração. Levanta a mão e diga sim. Então não tenha medo. Ele é o Senhor da vida. A morte está debaixo do seu controle. O segredo de vencer o medo da morte, mais uma vez digo, seja ela qual for, é a amizade, é a intimidade com Jesus. Ele é a vida, Ele é a esperança. Por isso que Lázaro adoece e aquelas irmãs, a primeira coisa que elas fazem, com certeza chamaram o médico, fizeram tudo o que é possível, e nós devemos honrar e respeitar os médicos e a medicina. Está lá em Eclesiástico 38, pode ver. Médicos e medicina. O médico e a medicina foi dado por Deus e devemos recorrer a eles com amor. Quem aqui tem um médico pessoal da família, há muitos anos talvez, um médico amigo, levante a mão. Reze por eles, ore. Como é bonito ver médicos de oração. Eu tenho essa graça de ter médicos, irmãos de oração, pessoas de Deus. Meus irmãos, como são pessoas profissionais maravilhosas que juntam a ciência médica à fé. Como é bonito ver o exemplo do doutor Roque Savioli aqui na Canção Nova e tantos outros médicos, não é? Doutor Antônio Bahia lá na Paraíba, doutor Wilson Marra lá em Brasília e tantos outros médicos, pessoas de Deus de oração. Doutora Elza, doutora Ivone que estão ali, levantem a mão, são médicas de Deus, já são aposentadas, cuidaram de uma multidão de crianças, não é? Pessoas de oração, pessoas que não cuidam só do corpo, mas cuida da alma. Eu quero dizer, tem alguém aqui que tem um sonho de ser médico, ou um filho que tem um sonho de ser médico, médica? Amanhã é a prova do Enem, não é? Eu quero rezar nesse final de semana também por aqueles que sonham ser médicos e todas as outras profissões que vão fazer o Enem, que querem crescer na vida. Que Deus abençoe, que sejam profissionais de Deus, que sejam pessoas de Deus, que sejam pessoas de fé
que levem esperança, porque a doença, a morte e esses males mostram a nossa finitude e nos expõem o nosso melhor, mas também, infelizmente, o nosso pior. E precisamos, então, vir em socorro dessas pessoas. Mas voltando ao texto, meus irmãos, aquelas irmãs fazem uma das mais belas orações da Sagrada Escritura. Veja o que elas dizem a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Pense em alguém da sua casa e levante a mão e diga isso: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Não precisa dizer a Jesus: cura isso, faça isso. Não precisa ensinar Jesus a ser Deus. Só confiar, só entregar a situação. Marta e principalmente Maria, como vamos ver nesse texto, eram mulheres de oração. Eram mulheres que sabiam com quem elas estavam falando. Você tem fé que a Jesus nada é impossível? Eu já vi Jesus tirar da morte, meus irmãos, pessoas que estavam mortas clinicamente, pessoas que não tinham nenhuma esperança de vida. Um dos últimos exemplos que me tocaram muito, uma senhora, que o sonho dela era ser mãe, e ela, então, com muita oração, ficou grávida e agradeceu muito a Jesus. E com alguns poucos meses de gravidez, foi começar o pré-natal. Quando fez a ecografia, lá vem a triste notícia: o coraçãozinho do bebê parou. Você perdeu seu bebê. O chão dela desabou. E a médica disse: olha, você tem que ir para casa, se não expelir naturalmente, vai ter que tomar alguma medicação, vamos ter que fazer algum procedimento, mas vá para casa. E aquela mulher foi para casa tão triste, tão magoada até com Deus. Por que é que Deus deu e agora Ele tira? Porque um sonho de tantos anos está se tornando um pesadelo. Por que é que eu, que era para ser um ventre cheio de vida, agora sou o túmulo do meu bebê? Quanta dor, meus irmãos. Quanta dor quando uma mãe perde, entrega o fruto, o sonho de uma vida ao Senhor. E ela foi à missa. E lá naquela missa, o Senhor dizia que ela estava grávida, que ela tinha já um ser vivo dentro dela. E ela tomou posse daquela palavra. E ela tomou posse, e contra toda evidência, ela foi tomada de uma fé tão grande. E isso era um final de semana, na segunda-feira foi fazer a ecografia. E realmente, completamente vivo, totalmente diferente, não se escutava mais, antes não se escutava nada o coraçãozinho batendo. Ela foi, depois de 9 meses, dar o testemunho, depois de uns poucos 6 meses, foi dar o testemunho com o bebezinho, linda menina, fazendo ela feliz. Jesus é o Senhor ou não é o Senhor? É o Senhor da vida. É o Senhor da vida. Meus queridos irmãos, então, quando você for rezar, não ensine Jesus, não peça isso ou aquilo, só entregue. Como é importante a oração como entrega. Porque sabe por quê? Porque você coloca eu vou dizer uma palavra que parece até uma heresia, mas se é sentido, você constrange o Senhor. Quando você entrega, você coloca toda a responsabilidade, entre aspas, nas mãos do Senhor. Não
não como uma chantagem, mas como um ato de confiança, confiança cega, absoluta. Como uma criança pode estar diante do pior monstro, pode estar diante da pior situação, quando ela vê o pai ou vê a mãe, quando ela está nos braços do pai, quando ela se joga nos braços do pai, ela sabe que o pai vai acolher, que ali ela está segura, ela não teme a nada. O que mais agrada a Deus, quem quer agradar ao coração de Jesus? Um ato de confiança. Mas Frei, diferente desse testemunho que você contou, eu rezei e realmente a criança estava morta. E realmente morreu. A pessoa que eu rezei, que eu pedi tanto a Jesus, morreu. Aí você vai ter que entender que Deus fez o melhor. Que são mistérios que você só vai entender ao longo do tempo e talvez completamente só na eternidade. Por que é que Deus respondeu diferente a um e a outro? Por que que Deus salvou aquele e não salvou aquele, e não deixou aquele outro viver? Aí você precisa fazer um ato mais profundo de fé, de entrega. Seja feita a tua vontade. Porque ao filho dele também ele não salvou. Ao filho dele que pediu com toda a força que ele não bebesse do cálice amargo, ele permitiu que ele bebesse, e cada gota, e até o final. Mas se ele não tivesse bebido, eu e você não estaríamos aqui. Diga obrigado, Senhor. Se Deus não atendeu sua oração feita de todo o coração, se o resultado foi outro, você precisa acreditar que Deus fez o melhor. Você precisa acreditar e pedir a Ele essa graça de entender que não existe derrotas. Diante de uma oração sincera e verdadeira como essa, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Nunca existe um não de Deus. Nunca existe uma resposta negativa. Nunca existe um Deus insensível, sádico, um Deus que não nos escuta, um Deus que quer nos ver sofrer. Não existe, não acredite nisso. Uma das principais tarefas de Satanás, escutem bem isso, meus irmãos. Isso nós vimos com muita clareza, nós vemos isso no livro de Jó, no início do livro de Jó, quando Satanás promete a Deus que se Deus tirar a proteção que existe, a muralha que existe sobre a vida de Jó e sobre sua família, e deixar que ele entre na vida de Jó e tire todos os seus bens, leve todos os seus parentes mais queridos, o deixe sozinho e leve sua saúde, o deixe leproso, chagado, abandonado por tudo e todos, que ele garante que Jó vai blasfemar contra ele, que Jó vai descarregar todo o seu ódio em Deus. Sabe qual é a maior vitória de Satanás em nossa vida? Quando a gente diz, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus levou a pessoa querida, Deus me quis ver sofrer. Deus podia ter levado tanto bandido, tanta gente ruim que tem nesse mundo, porque Deus levou essa pessoa tão boa, justamente porque ela era boa, porque Deus estava livrando ela de um grande mal lá na frente, e você só está vendo agora, aqui, mas Deus já está vendo lá na frente. Deus não ia deixar que aquela pessoa tão boa ficasse e se perdesse nesse mundo. E você só vai ter essa certeza quando você olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tão bom, tão inocente. Me perdoe lhe falar isso, fazer essa comparação. Não quero judiar de você, nem expor a sua dor. Mas por melhor que seja seu ente querido, ele não é melhor do que Jesus. E Jesus também passou por uma morte. E não foi uma mortezinha qualquer. Foi uma morte cruel, humilhante. Foi uma morte terrível. Mas foi aqui
que ele venceu Satanás, venceu a própria morte. Talvez se não tivesse acontecido essa morte na sua casa, você não estaria nem aqui. Sua família não estaria de pé. Não pare na morte. Olhe para Jesus. E levante as mãos e diga mais uma vez: Senhor, aquele que tu amas, que sou eu também, está enfermo. Eu estou enfermo de dor, de dúvidas, de medos, de confusões, com tantas perguntas sem respostas. Mas eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, mostra-me o teu amor. Tira esse véu de morte, de dor, de desespero, de revolta. Eu me arrependo, Senhor, por todas as palavras malditas, por todas as blasfêmias que eu possa ter pronunciado contra o Senhor. Faz o sinal da cruz nos lábios. Diga: meu Deus, me perdoe. Eu não sabia o que estava falando. Eu confio em vós. Por maior que seja a minha dor, Jesus, eu confio em vós. Continuando o texto sagrado, Jesus responde dizendo: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho do Homem. Tudo pode e deve ser direcionado para a glória de Deus. Nós não podemos ver a enfermidade, a morte, a perda, a entrega, seja o que for, como um ato em si, como um fim em si mesmo, mas como um meio, porque é na maior miséria que a gente encontra a misericórdia de Deus. Como na maior escuridão, se Deus o livre aqui tivesse tudo escuro, se o sol sumisse, toda luz elétrica sumisse, se tivesse apenas as trevas reinando soberanas aqui entre nós, se acendêssemos um palito de fósforo, por menor que ele fosse, a luz dele venceria todas aquelas trevas, sim ou não? Viríamos de qualquer lugar aquela pequena luz. Assim, quando parece que o poder das trevas, o poder do mal, da morte, mostra todo o seu esplendor, mostra toda a sua força, é nesta hora que eu preciso, pela luz da fé, acender essa luz, esse fósforo que seja. Mas Frei, minha fé é tão pequenina. Jesus mesmo disse: sua fé pode ser tão pequenina, mas ela vai transportar montanhas. Não existe montanha maior do que a morte. A gente até diz popularmente: existe jeito para tudo, só não para a morte. Existe um jeito para a morte, sim ou não? Quem é aquele que dá um jeito na morte? Não dá um jeito não, dá um fim nela. É vencedor, é Jesus. Então, quanto maior for o drama, o sofrimento, mais você pode ser bendito. Se você acender essa luz da fé, você vai ver cada vez mais o amor de Deus. Meus irmãos, acredite nisso. Os momentos mais bonitos da minha vida foi quando não só vi milagres, eu já vi muita graça de Deus. Meus irmãos, eu não posso desacreditar do poder de Deus. Eu já vi muita ressurreição, eu já vi muita bênção, para a glória de Deus, não que eu mereça nada, mas já vi muita maravilha de Deus. Mas
posso falar não só dos outros, mas principalmente da minha vida. Os momentos mais bonitos que eu tive com o Senhor foram depois de grandes dificuldades, depois de grandes noites de batalha. Às vezes numa noite terrível que parece que não tem fim mais, de repente vem uma paz. De repente Deus se torna tão próximo, tão real. A gente mergulha em Deus e Deus mergulha em nós. Não tenha medo se parece tão grande a sua dor. Acenda essa luzinha. As trevas não são tão terríveis como você imagina. Jesus é a luz. Ele é o sol. Essa noite está passando. Diga amém. O sol comece a brilhar na sua vida pela luz da fé, pela experiência de Jesus. Reze, reze de todo o coração. E você vai começar a entender que quem vai ter a última palavra é a glória de Deus, e não a morte, não a dor, não o mal. Versículo 5. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judeia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Meus irmãos, é que a gente tem pouco tempo, mas cada versículo desse daria uma verdadeira pregação. Mas aqui, a partir do versículo 5, entra uma outra questão muito forte em relação à morte, à dor, às entregas que temos que fazer ao Senhor. A questão do tempo. A questão do tempo é fundamental. Nós precisamos entender isso. Deus está, como falei no início dessa pregação, Deus está nos treinando para a eternidade. Eternidade significa eternidade. Não é 1 bilhão de anos. Não são bilhões e bilhões de anos. É a eternidade. Não tem mais fim. Não tem mais fim. E diante da eternidade, a vida aqui na terra não passa apenas de uma gota de água no oceano. O que é uma gota diante de todo um oceano? Isso é tão verdadeiro que a palavra de Deus compara a nossa vida a uma flor. Diz assim: como a flor de manhã cresce vicejante, abre, mostra todo o seu esplendor, sua beleza, mas logo à tarde vem o sol, ela murcha. Já viram essas florzinhas que só nascem um dia? Que nasce rapidamente, mostra toda a sua beleza e já morre, desaparece. Assim é a nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós precisamos saber que Deus está nos treinando no tempo para a eternidade. Deus quer pessoas perseverantes. Quem é que é muito impaciente? Quem quer as coisas sempre para ontem? Você vai ter que ser moído. Deus não é vagaroso, lento, como nós pensamos. Deus é caprichoso. E se você está pensando que você vai comer de qualquer jeito, que eu
o apressado come cru, como diz o ditado, Deus vai lhe esmagando, até você virar pó, mas depois o pó, a massa, ele vai virando pão, vai virando Eucaristia, e Eucaristia já é o corpo dele, a eternidade. Você vai sendo uva, que vai sendo pisada, vai virando o mosto, depois é destilado e vira vinho, depois de vinho vira o sangue de Jesus, eternidade, céu. Entenderam, meus irmãos? Então Deus vai nos amassando, vai nos modelando, e isso exige tempo. Se você quer pintar uma tela muito rápido, com muita probabilidade, ela será apenas mais uma tela, uma pintura, talvez até bonita. Mas se você quer fazer uma obra de arte, ou transformar sua vida numa obra de arte, você precisa de entrar no tempo de Deus, de entrar no modo de agir de Deus, de se deixar modelar. Cada vez que eu diminuo para as minhas vontades, que eu vou morrendo, aprender a morrer é uma arte, viu? Quem não aprende a morrer cada dia para si mesmo, para as suas vontades, porque o jejum é tão importante para nós. São 3 as ações que nos mais ajudam. Primeira, a oração, que nos liga com... A oração nos liga com Deus. A esmola, a caridade, que nos liga com o... E o jejum é a disciplina, é o morrer para si mesmo. Você precisa aprender a jejuar. Os olhos, a língua, a boca, o estômago, não é? O Frei está precisando. Quem está precisando aí jejuar mais? Peçamos essa graça, porque a gente vai disciplinando, vai morrendo para os nossos sabores. Por que é que nos chama tanta atenção? Porque é um prazer imediato. Mas só que o inimigo vai usando dessa nossa vontade tão fraca, tão enfraquecida, e aí ele manda não só a comida, não só que vai fazendo mal também ao nosso organismo, mas ele manda também as tentações que vão matando a nossa alma. Aí vem o pecado, aí vamos ficando escravos, e aí vem a morte de tudo, porque o salário do pecado é a aprender a morrer cada dia. Sabe por que muitas pessoas chegam na hora da morte e estão desesperadas? Porque elas nunca morreram para si mesmo, sempre fizeram sua vontade, sempre foi tudo da sua maneira, no seu tempo. Passaram por cima de tudo e de todos, estragaram o casamento, família, mas porque queriam ganhar dinheiro, porque queriam aquele sonho a toda custa. Eu digo isso não para acusar ninguém. Quantas mulheres estão destruindo seu casamento porque querem ser mãe de todo jeito, e Deus sabe que elas não estão preparadas ainda, ou elas querem um filho apenas da maneira dela, às vezes até para dizer para todo mundo que ela é mãe, que ela é igual às outras, que ela não é uma amaldiçoada, que Deus não está confiando um filho a ela. Não estou dizendo que todas as mulheres que querem ter filhos entendam bem, mas ela destrói casamento, ela destrói tudo. E talvez Deus está dizendo para ela: minha filha, lá no orfanato tem uma criança que vai ser só sua. É uma filha que eu escolhi para você, que vai te dar trabalho, mas vai te dar tanto carinho, e vai te ensinar a amar gratuitamente, a amar não só porque nasceu de você, mas porque eu te dei. E a pessoa não consegue às vezes entender, e destrói sua vida, seu casamento. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque não soube morrer para si mesmo, porque não teve coragem de dizer: Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, não é como eu quero, meu Deus. Eu confio que o que eu quero não é o melhor para mim, eu confio que infinitamente
Mais do que eu quero bem a mim mesmo, do que eu acho que é bom para mim, é o que o Senhor tem para mim, é a tua vontade. Seja feita a tua vontade, mas me dá força, me dá coragem, me dá o entendimento de aceitar que é assim. Por isso que é importante jejuar. Vá matando um pouco as vontades. Sem disciplina, o caminho é estreito, gente. O caminho é apertado. O maior inimigo, bata no peito, está aqui, olha. Nem é o demônio, porque o demônio não tem poder nenhum sobre a sua vida se você está com Deus. Se Deus é por nós, o maior pecado é o nosso egoísmo. Essa loucura, como aconteceu com os nossos primeiros pais, de achar que eu sei o que é melhor para mim, que eu serei como Deus, eu que vou decidir, eu quero casar, e se não casar, eu acabo. Eu dei minha vida aqui na comunidade, e todo mundo, minhas amigas todas se casaram, agora eu tenho que ser celibatária. Eu não aceito isso. Eu sonhei desde criança de ter uma família. Que família maior do que essa? Aprenda a amar. Se você não consegue nem conviver com seus irmãos que estão do seu lado, como é que você vai conviver com filhos, com esposo? Você acha que você é tão maravilhosa assim, que é só sonhar e vai dar tudo certinho, que casamento é... Como meu pai, na simplicidade dele, disse: "Ei, meu filho, casar não é chupar um cajá." É parecido, mas é muito mais difícil. Casamento, quem é casado aqui? Não tem que morrer cada dia? Por que é que muitos casamentos se acabam? E deixa uma destruição, um rastro de destruição, de ódio, de mágoa. Casamentos que começaram, ai meu amorzinho, meu benzinho, nininho, nininho, tudo no diminutivo, nininho, nininho, termina no tribunal, no ódio, na raiva. Eu não quero nem ver. Que amor é esse? Que sonho é esse? A pessoa não se deixou moldar, não entrou no tempo de Deus, não venceu a si mesmo. Um egoísta não ama ninguém, só ama a si mesmo. Aprenda a amar. Peça a Deus essa graça. Não é fácil, mas é maravilhoso. Olhe para a sua vida e veja os momentos mais felizes que você viveu. Foi quando você amou, e amou gratuitamente. Quando a gente vai num lar de velhinhos, por exemplo, passa uma tarde com aqueles velhinhos. Meu Deus, que felicidade. Quem já fez isso na vida? Quando você vai visitar uma pessoa doente, sabe? Aí você acha até que vai levar tanta coisa, você recebe tanto, e você sai tão fortalecido. Isto é amor. Aprenda a amar. Não fique atrás de sonhos. Olhe a sua realidade, aceite a sua realidade, aceite a sua família como ela é, não como você gostaria que fosse. Não fique pensando, se eu tivesse casado, se eu tivesse... Isso não aconteceu, nem acontecerá. Aceite o tempo de Deus. Pelo andar da carruagem, o freio não vai chegar nem na metade do texto. Mas vocês vão entender, não vão? Meus queridos, continuando, Jesus diz para os seus discípulos que Lázaro, nosso amigo, dorme e eu vou despertá-lo. Se ele está dormindo, Senhor, então não precisa, ele depois vai acordar. Mas Jesus então fala abertamente: Lázaro morreu, mas me alegro por vossa causa, por não ter estado lá, para que criais, vamos a ele. Jesus sabe que os apóstolos, mais do que ninguém, mas que também Maria, vão passar por uma outra grande entrega, que é a própria entrega dele, de sua vida, uma semana depois. E ele quer então prepará-los. E ele então chama a morte de sono. Assistindo a Canção Nova, e eu aconselho vocês a assistirem a programação da Canção Nova, um dia desse eu vi um programa
que me chamou muita atenção, aquele gente de fé, não é? Era o testemunho de Eugênio Jorge. Vocês todos conhecem Eugênio Jorge. Gente, como eu chorei, como eu fui edificado com o testemunho daquele homem. Quantas entregas aquele homem teve que fazer a Deus. E principalmente, entre tantas, de um irmão. E ele falava para o padre Anderson que ele estava cantando lá no Raléu, acho que em Campinas. E enquanto ele estava cantando, seu irmão estava morrendo. E ele recebeu a notícia, chegou. E a única palavra que ele pediu a Jesus foi: por que, Senhor? Fala comigo. E o Senhor deu esse texto para ele: o seu irmão está dormindo, mas eu vou acordá-lo. A morte é um sono. Sono para nós. As pessoas que partiram, elas estão para nós dormindo. Para Deus elas estão vivas, porque o Senhor é o Senhor dos vivos. Para Ele todos vivem, como vai dizer Jesus. A alma é imortal, a alma não morre. Mas o corpo fica aqui na terra, dormindo, até o dia em que Ele ressuscitará glorioso. Queridos irmãos e irmãs, como é importante essa fé na ressurreição. Como é importante pensar nos nossos entes queridos, com a alma já em Deus, e rezar para que eles, se estão no purgatório, nessa antessala do céu, que eles voem logo, que suas almas voem logo libertas para verem a Deus face a face. Como é importante não ficar com aquela imagem da morte. Uma das dores mais profundas de um ser humano é justamente aquela hora no enterro, que a gente deixa ver o caixão, a pessoa ser enterrada ali no cemitério, o caixão, entregamos ali, e vamos para casa com aquela vazio, aquela falta. Meus irmãos, aquela hora que até antes daquele momento, parece que a gente está vivendo um sonho. Quem já viveu isso? Parece que a gente está vivendo um sonho. Mas quando passamos aquele momento, aquilo é tão traumático, é tão forte, tem um poder tão destruidor, como falava o nosso irmão. É uma pancada, é um trauma, é um traumatismo tão forte na nossa mente, no nosso coração, que se a gente imediatamente não olhar para Jesus e ver a pessoa já em Jesus ressuscitado, a gente pode até se desesperar. Por isso, quando pensar nessa pessoa, pense nela em Deus. E se vier aquela imagem, lembre-se que ela está dormindo. Uma imagem que eu gosto muito é a imagem que Jesus mesmo usou no Evangelho, do grão de trigo que é jogado na terra. Quando nós depositamos aquele grão na terra, ele vai apodrecer, mas há um mistério. Na sua própria morte acontece a vida. Ele vai se transformando numa planta pequenininha que vai crescendo, crescendo e dá milhares e milhares de outros grãos. Este é o mistério da morte para o cristão. Por isso, guarde essa imagem. Não deixe que o inimigo use desse trauma, dessa pancada, desta violência. Nós fomos criados para a vida, mas a morte entrou no pecado como salário, na vida, na nossa história, como salário do pecado. Por isso nós não podemos parar na morte. Temos que olhar para Jesus, temos que olhar para Jesus ressuscitado, Jesus que está vivo. É tão sério isso, que a própria Maria, que passou por esse trauma, uma semana depois, ela estava chorando desesperada, porque o seu Senhor tinha morrido. E ela foi logo de manhã no domingo, de madrugada,
e ficou ali. Todas as outras foram embora, viram os anjos, ela viu os anjos, mas nem os anjos. Tem hora que ninguém, nem o mensageiro, nem o santo, ninguém, só Jesus pode nos tirar desse trauma da morte. Maria estava assim olhando para a morte, chorando, desesperada, olhando para aquele sepulcro vazio. Nem o corpo do seu ente querido ela podia tocar, nem prestar suas últimas homenagens. E ela estava ali se consumindo em dor, em remorso, em revolta. Mas até que Jesus aparece, eu acho interessante demais. Ele aparece atrás dela, faz um movimento, ela se volta e pensa que é o jardineiro. E ele começa o diálogo: mulher, por que choras? Levar o corpo, se foi o Senhor que levou o corpo do meu Senhor, diga onde você deixou, que eu vou buscá-lo. Aí Jesus diz: Maria, e ela reconhece, e tenta abraçá-lo. Quantas vezes a gente tem vontade de dar um abraço em quem partiu? Quem é que já sentiu? Quem já tem a mãezinha na eternidade? Quem já entregou sua mãezinha? Às vezes dá uma saudade do abraço. Quem sente uma saudade daquele abraço, daquele colo de pai e de mãe? Sabe, eu vou dizer uma coisa que parece uma loucura, mas é uma verdade. Sabe quando você pode sentir esse abraço? Não entre os mortos, não procure entre os mortos aquele que está vivo. Não é invocando o morto, isso é terminantemente proibido. Mas quando você comunga em estado de graça, quando você recebe Jesus, porque sua mãezinha, seu paizinho já está na graça de Deus, já está com Jesus, e quando você recebe Jesus pela comunhão dos santos, você recebe não só o abraço de Jesus, mas você recebe o abraço da sua mãezinha, do seu paizinho. Não é coisa linda? Hoje, inclusive quem não está preparado, precisa se confessar, aproveite e vá se confessar, para hoje, quando você na hora da missa comungar, você dizer: Senhor, eu quero receber através do Senhor, da sua santa comunhão, um abraço de todos aqueles que partiram e estão contigo. E você vai sentir profundamente. Quem crê nisso, diga amém. Meus queridos irmãos, como é maravilhoso Jesus. Então, para Ele não existe derrota. Para Ele não existe amigo que está perdido. Jesus corre então até Betânia. Antes eu queria só dizer para vocês como é importante esse versículo, me chamou hoje tanto a atenção. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus concidadãos: vamos também nós para morrermos com ele. Jesus amava demais Tomé, e eu acredito que foi por esse ato de amor, de fé de Tomé, que Jesus mesmo faz questão de, no segundo domingo depois da sua Páscoa, aparecer, e especialmente a Tomé, e fazer com que Tomé, que teve aqui coragem de correr risco de vida para ir com Jesus, para que ele tocasse nas suas chagas. Vocês estão entendendo? Jesus não esquece nada. Você tem sofrido muito hoje, você tem perdido talvez até a fé, como Tomé, diante de tantas mortes, de tanta dor. Jesus não esqueceu tudo que você fez e faz por Ele. Jesus não esqueceu todo o seu amor. Existem tantos servos de Deus que têm vivido uma noite escura, um momento de deserto, de aridez, de morte espiritual. Mas eu quero dizer que Jesus não se esqueceu de você. Jesus sabe das suas lágrimas, da sua dor. Jesus não é de usar uma pessoa e depois descartá-la. Jesus não deixa nenhum dos seus soldados para trás. Você é um soldado de Jesus, diga isso. Você é um servo do Senhor. E o Senhor sabe que tudo que você tem passado, tudo que você tem feito por Ele, quantas vidas você tem ajudado a levar para Deus. Ele nunca vai te abandonar. Quando você perder até a fé, quando a dor for tão grande que você dizer assim: se eu não vi, se eu não tocar nas chagas, se eu não tiver um sinal tão forte, eu não acreditarei. Como Tomé, ele vai lembrar que você um dia disse: eu vou dar
Eu te dou a minha vida, Jesus. Eu morro pelo Senhor. Eu aceito. Eu me sacrifico. Jesus se lembra de tudo que você fez. Por amor a Ele e aos irmãos, até um copo d'água não será esquecido. Diga amém, Senhor. Meus irmãos, e Jesus corre até Betânia. E ele, então, chega. Já haviam 4 dias, ele demorou 2 dias na estrada. Lázaro estava no sepulcro. Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse-lhe: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Crês nisso? Respondeu ela. Diga bem forte comigo: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Elas tinham procurado os médicos, tinham feito tudo, mas graças a Deus tinham rezado, feito o principal, tinham convidado Jesus, e Jesus veio. Não no tempo delas, mas Jesus chegou. Quando Marta ouviu que Jesus chegou, o que Marta faz? Corre desesperada atrás de Jesus. E já chega dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Maria ficou o quê? Sentada. Aqui nós temos que perceber a diferença de cada um de nós em relação à morte. Até nós que temos fé, como o temperamento conta. Meus irmãos, nós precisamos entender que a oração, o jejum, a esmola, a nossa intimidade com Deus vai nos moldando, e nós precisamos deixar que isso faça de nós pessoas mais tranquilas. Na hora da morte, na hora de uma entrega, na hora de uma dor como essas, é o momento também da nossa verdade, da nossa fé. Eu fico muito impressionado nos enterros, nas exéquias que eu vou realizar. As pessoas de Deus, as pessoas de oração, elas choram, elas sofrem, mas elas são serenas. Muitas vezes até elas nos dão força. Muitas vezes elas encontram uma força que a gente não sabe nem de onde vem. Mas quem mais está despreparado, quem tem mágoa, ou quem mais tem aquela fé ainda superficial, apesar de trabalhar para Deus. Era Marta quem convidava Jesus, era Marta que era a dona da casa, era Marta que recebia Jesus. Marta era uma servidora, mas só que essas pessoas que trabalham muito na obra de Deus, muitas vezes rezam pouco. Tenha cuidado para você não estar na obra de Deus apenas trabalhando como um funcionário, você fazer tantas coisas bonitas para Deus, mas não ter uma intimidade com Ele, porque quando chegar a hora da morte, quando chegar a hora do sofrimento, de uma entrega, você mesmo que tem fé, mesmo que reza, você ainda tem aquele desespero, você ainda se levanta tão rapidamente, você ainda perde o controle. Sua oração é uma oração desesperada, não é uma oração de confiança, é uma oração muito mais de desabafo. Se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda não é uma oração com o coração, porque você não foi treinado, você não passou por aquela morte.
a morte da oração. A oração também é uma morte, porque não é no tempo de Deus. Tem dia que a gente não está com vontade de rezar, mas a gente tem que matar essa vontade de não rezar e rezar. Quem não sabe adorar, por exemplo, ficar ali em silêncio diante do Senhor, contemplando, escutando, fazendo companhia a Jesus, vai ter muita dificuldade quando chegar esses momentos. Por que é que Maria reagiu bem diferente de sua irmã? Porque Maria não amava Jesus? Pelo contrário, porque Maria sabia quem era Jesus. Ela era uma pessoa íntima de Jesus. Ela tinha intimidade com Deus pela oração, pela adoração. Ela gostava dos pés de Jesus. Ela fazia as obrigações dela. Ela não era uma preguiçosa, porque quem é de oração, de adoração, não é uma pessoa preguiçosa. Pelo contrário, é a pessoa que mais trabalha, mas tem tempo para tudo, inclusive para ficar aos pés de Jesus, inclusive para escolher a melhor parte que nunca será tirada, que é estar aos pés de Jesus. Quem adora, quem reza, quem está sempre na graça de Deus, quando chega a morte, quando chega uma notícia triste, continua sereno, sentado, continua em paz. Olhe a resposta de Maria. Veja, a essas palavras, quando Marta descobre que Jesus é a ressurreição e a vida, que no seu irmão não apenas vai ressuscitar na ressurreição final, mas que quem está em Cristo, quem é amigo de Cristo, mesmo que esteja morto, viverá, e quem vive e crê nele não morrerá jamais, porque está na vida, passou da morte para a vida, é uma nova criatura, está com Cristo. A ressurreição é agora, já está vivo agora, os nossos mortos já estão com Deus agora. Marta precisava acreditar como você. Maria já estava bem mais pacificada. A essas palavras, Marta foi chamar a sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho. Eu acho lindo demais esse baixinho, sabe por quê? Porque significa que Marta já foi pacificada. Porque quando a gente está agoniado, a gente não fala baixinho não, a gente fala alto. É verdade ou não é? Baixinho. Aquela paz já chegou ao coração dela. E ela então diz baixinho. Diga forte ao seu irmão: o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Quando Maria, porém, chegou onde Jesus estava, o viu, lançou-se aos seus pés. Aqui está o lugar mais seguro para você chorar a sua dor. Vá chorar, chore, é saudade, que foi bom como cantamos, mas chore aos pés de Jesus. Ele vai enxugar a sua dor. E ela diz as mesmas palavras de Marta, mas não diz só com a boca, diz com o coração: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o puseste? Vinde ver, Senhor. E Jesus pôs-se a chorar. Ele chora conosco, Ele chora a nossa dor. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias ele está aí. Jesus disse: não te disse, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando os olhos do alto, diz: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves. Falo isso por causa do povo que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas, com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele está já com os nossos mortos, os mortos já estão com Ele. Mas hoje Ele quer arrancar essa dor.
esse trauma que está aí dentro. Nós estamos aos poucos desatando esse Lázaro que está aí dentro do seu coração, e você receba nesse acampamento toda a consolação, toda a graça da vitória, e saiba que Jesus não deixa um amigo dele na morte. Ele não vai deixar os nossos, nem muito menos você, na sombra da morte. Ele é a vida, Ele é a vida e a vida eterna. Aplauda o Senhor Jesus, o Senhor da vida. Eu queria que a gente terminasse só cantando aquele refrão: quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Ele chora, mas Ele ressuscita a alegria e o amor. Vamos ficar em pé então, vamos cantar juntos. Quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Você bem forte, para encerrar. Quem me segurou? Quem me segurou com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Vai encerrar. Quem me segurou foi Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.